Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre a obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que irão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, nós publicamos a gravação lá. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização das tarefas de hoje e que possamos estar receptivos à inspiração de teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós hoje para o estudo 16, capítulo 17. Agora nós estamos uma diferença de estudo para capítulo, porque nós fizemos dois semana passada, né? Então eu vou compartilhar aqui o nosso resumo. O texto não é muito longo, mas tem bastante coisa para a gente discutir. Então vamos começar logo. Bem, o capítulo 17 se chama Desencarnação e Vampirismo. E o Miranda começa dizendo que cada vida é um livro aberto, rico de experiências e lições, das quais se podem retirar proveitosos ensinamentos para a realização interior. Mesmo das existências humanas mais obscuras, flui um manancial de alto valor, se soubermos avaliar as realizações e sofrimentos, as lutas e renúncias, os esforços e os silêncios vividos para a aquisição da felicidade, segundo o parecer de cada criatura. E aí ele comenta que ainda me encontrava sobre as impressões do drama que arrebatara as vidas de Jaime, Amenaide e de seu filhinho, quando o Dr. Lustosa me convidou a visitar um paciente que se ultimava no plano físico. O hospital era composto de vários blocos e tinha uma ampla entrada senhorial, forrada a mármore, o que atestava o gosto arquitetônico dos seus construtores e o cuidado para oferecer assistência a seus pacientes, que eram considerados hóspedes e que verdadeiramente assim se consideravam, tais as altas somas desembolsadas para o seu tratamento. Essa oferecia assistência cuidada e especial, bem como uma larga cota de conforto físico e moral. Contudo, havia a ala dos indigentes, com menos apuro e comodidade, onde, no entanto, se dispensava assistência competente aos internados. Dirigimos-nos a um apartamento bem decorado, no qual se debatia, nas garras da tuberculose pulmonar, um senhor de 60 anos aproximadamente. Um ambiente bem cuidado, com uma ampla janela aberta na direção do bosque e na montanha, por onde entrava a claridade do dia, contrastava terrivelmente com a psicosfera ali reinante, irrespirável, na qual se movimentavam espíritos viciosos, ostentando máscaras de agressividade com atitudes visivelmente hostis. Confabulavam irônicos e referiam seu moribundo com indisfarçável animosidade. Antes que a surpresa me convidasse a precipitada análise, o médico amigo veio em meu auxílio, elucidando-me. Antes que ele começasse a pensar logo, né? E criticar aquela situação, logo o doutor Lustosa foi lá falar com ele. O enfermo, que se encontra em processo de desencarnação, é o senhor Marcondes Leal, proprietário de imenso latifúndio próximo a esta cidade, que mantém com mão de ferro. Havendo herdado uma sólida fortuna, tem vivido inconformado, ingerindo vibrações de baixo teor, a que faz jus em face do temperamento irascível e rude. Aqui está internado há quase 5 anos, sem que a doença pudesse ser debelada, embora os cuidados e a dedicação de todos que o assistem com um desvelo que o dinheiro pode comprar. Tirano doméstico,
tornou a vida da esposa e de dois filhos um tormento contínuo que o suportam, ansiando pela sua desencarnação, esperada com alguma ansiedade pela família há bom tempo. Desnecessário dizer que o nosso Marcondes identifica a indiferença dos seus, reagindo com cólera e mortificando-se por não poder descarregar, como revide, a peçonha do inconformismo sobre aqueles que lhe padeceram a injunção familiar. Além disso, rebela-se ante a aproximação da morte, pelo fato, entre outros, de ser constrangido a deixar um imenso patrimônio que preservara e aumentara com ganância e avareza. O amigo olhou mais demoradamente o senhor Marcondes, que estorcegava sob as tenazes invisíveis da dificuldade respiratória, e prosseguiu, sem ocultar a compaixão de que se encontrava possuído. No entanto, as suas dores não se encerrarão quando lhe cessarem os movimentos físicos. Como vemos, as presenças espirituais que aqui se movimentam são de péssima procedência. Alguns são adversários pessoais do nosso Marcondes, que os têm desde vivências anteriores. Outros foram adquiridos na atual reencarnação. E outros ainda procedem de simpatizantes e amigos daqueles a quem ele prejudicou mais recentemente, que aderiram às mágoas dos seus amigos e se resolveram por cooperar no extermínio da personagem odiada. Então foram aqueles que tomaram a mágoa, né? Que acabaram querendo prejudicar junto porque acharam que realmente ele não, né, muito ruim, e aí começa a tomar as dores, como a gente chama, né? Dispondo de meios valiosos para gerar simpatia e bem-estar, desenvolver a prosperidade própria pelo enriquecimento de muitos, preferiu a caminhada solitária do egoísmo, calcando sob os pés as oportunidades que tem negado ao seu próximo. O pobre amigo tem sido um semeador de males, estando a colher os primeiros frutos amargos da sua plantação. Note que, apesar das preces das religiosas que o cercam de carinho desinteressado, em lhe conhecendo as fraquezas em mazelas, aqui não brilha a paz nem se encontra a esperança. A alucinação que dele se apossou fê-lo afastar-se de Deus, de qualquer sentimento religioso, divorciando-se das bênçãos da fé, que é lenitivo seguro nesses momentos. Sempre estremunhado, cultiva formas de pensamento que nutre os seus adversários desencarnados, recebendo, coincidência poderosa, a resposta deles, transformada em energia deletéria, que terminou por arruinar-lhe a vida física e a mental, já seriamente abalada. No companheiro, duplamente afetado no corpo e na alma, temos um exemplo típico da ação do petardo mental disparado pelo ódio contra alguém que o recebe em sintonia de faixa psíquica equivalente. Vemos pessoas que se fazem odiadas por milhões de criaturas e, aparentemente, prosperam, gozam de saúde, parecem viver felizes. Entre muitos outros, reportemos alguns exemplos historicamente próximos, como Hitler, Eichmann, que era um nazista também, né? E Stalin. Em verdade, não escaparam de si mesmos, vitimados na trama cruel que movimentaram contra a humanidade, exterminando verdadeiras multidões e permanecendo tranquilos. Hitler acreditava-se predestinado pela providência para reunir os povos germânicos, recordando-se de existências pregressas quando desempenhara papel de relevo histórico na comunidade europeia. E quantos males se permitia ou autorizava a praticar, supunha-se sob o divino desígnio para produzi-lo, enlouquecido de soberba e maldade. Nesses casos, de aparentes exceções, personagens de tal porte transformam-se em instrumentos da vida, que os homens necessitam sofrer, a fim de despertarem para os valores mais altos da existência. É certo que a divindade não necessita de homens arbitrários para estabelecer na Terra a justiça, o equilíbrio e a paz. Então, mais uma vez, ele vai trazer para a gente a observação que não tem necessidade de existir alguém que faça o mal, né? Mas, desde que se levantem falsos árbitros do direito e da ordem, alicerçados em postulados equívocos ou falsos, tornam-se por si mesmos mecanismos de provação e de expurgo, sob cujos propósitos sucumbem os que se encontram incursos, como delinquentes, nos soberanos códigos,
assim reparando os gravames e crimes perpetrados. Então, aqueles que já estão, né, precisando de uma lição, vamos dizer, eles são atraídos justamente para esses espíritos que têm essa energia ruim que vão se transformar em instrumento para eles sofrerem eles terem algum sofrimento em função do que eles também já estavam ali, né? É aquilo que a gente fala, atraindo essa energia, né? Então, eles se encontram em curso, né, dentro da lei, no caso, como delinquentes, nos soberanos códigos. Na fúria que os domina, aqueles espíritos que ele comentou, a sede de sangue e de destruição impede-os de absorver, de momento, as ondas da reação do ódio e do rancor, não os impossibilitando, todavia, de intoxicar-se com as próprias emanações psíquicas e espirituais, bem como as daqueles que os seguem da erraticidade, levando-os a suicídios selvagens ou à alienação total. Doutor Lustosa silenciou e pudemos observar, debatendo-se na tenda de oxigênio, o olhar esgazeado, a dispneia violenta, o senhor Marcondes, em agonia. Um filete de sangue vivo escorria-lhe por um dos cantos dos lábios. A tosse impertinente e cansativa obrigava-o a expelir golfadas sanguíneas que o faziam remexer-se em aflição pungente. Uma religiosa orava, enquanto uma enfermeira experiente assistia-o, aguardando o momento final. Próximo. O doutor Lustosa continua. Temos estudado a obsessão como fator desencadeante de enfermidades orgânicas. Agora temos um fenômeno com maior complexidade ante os nossos olhos. Em face das suas atitudes, o nosso enfermo passou a sofrer o cerco das entidades perversas que interferiam no seu comportamento mental com as naturais reações psicológicas e humanas. Simultaneamente, o desencadear da animosidade que as atitudes provocavam, as atitudes dele, né, fez que as pessoas passassem a desfechar-lhe flechadas mentais, desejando-lhe a ruína, a infelicidade e a morte. A princípio, em razão de encontrar-se mergulhado em verdadeira carapaça das próprias construções psíquicas, aqueles petardos não o atingiam com facilidade. Naturalmente, se diluíam no choque vibratório das suas resistências portadoras de teor diferente, em ondas de dispersão, pelo que sua mente exteriorizava contra as demais pessoas. Produziam-se nesse campo magnético inevitáveis choques vibratórios, que ao longo do tempo tiveram as primeiras brechas, em razão da intensidade com que eram emitidos os pensamentos destrutivos, alimentados pelas fúrias das suas vítimas, no lar e fora dele, somando uma força devastadora. Lentamente, as sucessivas ondas prejudiciais alcançaram-lhe os equipamentos orgânicos, desarticulando as defesas imunológicas que foram vencidas, degenerando células e dando início, a princípio, à irrupção do bacilo de Koch, agora em fase final do processo. Casos há em que a incidência do pensamento maléfico, aceito pela mente culpada, destrambelha a intimidade da célula, interferindo no seu núcleo e acelerando a sua reprodução, dando genes e neoplasias a cânceres de variadas expressões. Porque o câncer ele é uma transformação das células sadias. São células que estão com formato e funções que não são, que ficam deformadas e aí começa a se reproduzir. Então, ele fala aqui que vai interferir no núcleo, acelerando a reprodução de células neoplásicas e cânceres de variadas expressões. A mente é dínamo gerador de energia, cujo potencial e finalidade estão governados pelo comportamento moral, pelo desejo de quem os emite. Há enfermidades de diferentes procedências que se instalam sob a contribuição da conduta mental dos próprios pacientes, dando margem a fenômenos de autodestruição a curto ou longo prazo, de desarticulação das defesas psíquicas e orgânicas, quando irrompem problemas graves na área da saúde, com muitas dificuldades para uma diagnose correta, quanto para uma terapêutica segura. Esse parágrafo aqui ele repete sempre, você pode reparar que ele fala, já fala isso em quase toda a história, ele vai contar que a mente pode produzir a doença, e aí diminui as defesas psíquicas, orgânicas, e ele leva realmente à enfermidade. O homem é intrinsecamente o que pensa,
sendo esse seu mecanismo mental o resultado das suas experiências pregressas, noutras reencarnações, o que motiva as fixações, as preferências e os ideais sustentados. De mais alto valor, portanto, aí vem sempre para nós aquela forma a receita médica, né? O cultivo sistemático dos pensamentos positivos, das ideias enobrecedoras, da conversação edificante, das aspirações otimistas, que facultam a renovação das paisagens íntimas e a substituição dos clichês infelizes, propiciadores de doenças, de turbações do raciocínio e de desajustes de todo tipo. No caso do senhor Marcondes, foram os pecados mentais dos encarnados que, por sintonia dele próprio, desencadearam os distúrbios que o afligiram, dentro, naturalmente, das balizas do seu programa kármico. Infelizmente, nada podemos movimentar em seu favor, neste momento, porque ele se encontra muito vinculado a outra área de interesses, sintonizado com aqueles que lhe compartem do nosso lado, ou seja, dos desencarnados que estão ali aguardando ele, né? A economia emocional, moral e espiritual. Aqui nos encontramos na condição de observadores e aprendizes, esperando no futuro poder ministrar-lhe alguma assistência, apesar de sabermos que ele não se encontra fora do divino amparo, experimentando as ações e reações do que tem preferido, cultivado e distribuído. Como ninguém foge de si mesmo, por mais estranha e dispersa seja a sementeira, a colheita se fará compulsoriamente, compulsoriamente, no mesmo campo e mediante os elementos espalhados. Agora oremos e aguardemos. Então vamos dar a referência para a gente fazer a nossa paradinha para conversa, para comentar. No livro Lampadário Espírita, o comentário, o livro de Joana de Anjos, de Valdo, comentário sobre obsessões, capítulo 29. Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória, ou por identificação idealista através das correntes do pensamento. Para que o parasita espiritual possa ligar-se ao hospedeiro humano, é indispensável que ambos se completem ou se harmonizem por interdependência, embora os propósitos do invasor tenham características específicas, invariavelmente de esforço ou viciação. O cultivo de ideias arbitrárias, violentas às leis do equilíbrio cósmico, enseja a simbiose psíquica com mentes pervertidas que passam a intercambiar em regime de continuidade. Os débitos contraídos nas vidas passadas facultam perfeita identificação entre a consciência culpada e a consciência da vítima, no caso do obsessor ali, né? Quando permanece em estado de agonia moral. Por isso mesmo, a obsessão é enfermidade espiritual de erradicação demorada e difícil, pois que muito mais depende do encarnado perseguido do que do desencarnado perseguidor. Ao examinares qualquer paisagem mental em clima de obsessão, não esqueças o impositivo do amor. Se convocado a ajudar algum obsesso, examina as possibilidades morais de que dispões e arma-te com as poderosas forças da prece e da humildade, de modo a servires de instrumento dos espíritos superiores, que se utilizarão de ti para o ministério do socorro. Antes de tudo, lembra-te do Pai amantíssimo e roga-lhe amparo, acendendo a luz da paciência em nome do amor divino no espírito agoniado da terra, para que essa claridade alcance o espírito agonizante do além. Então é para a gente levar também, né, aqui falando no sentido de pedir pelo espírito agoniado na terra, que é o encarnado, para também alcance o espírito desencarnado que está agonizando no além, né? Desde agora, procura, pois, comungar com ele para adquirir os requisitos mínimos de amor para ajudar. Agora dar uma paradinha para fazer os comentários do texto. Vamos lá. O que vocês acharem? Tá me ouvindo? Ok. Eu esqueci o nome do personagem, né? Mas Marcondes. é, o Marcondes, isso. É interessante esse fenômeno, né?
porque assim, você observa que ele tinha um sentimento, né? Nutria sentimentos tão negativos que esses sentimentos que ele tinha absorviam as energias que ele recebia, que ele era odiado, né? Então, ele também recebia impressões ruins, mas ele era tão mais odioso, né? Vamos dizer assim, que as impressões dele, né, eram mais fortes que as outras, e elas se diluíam, né? Porque, no meu entendimento, as dele prevaleciam, né? Então, assim, ele não ficava a salvo dessas influências, né? Pelo contrário, tanto que ele estava acometido de doenças em razão dessas influências, né? Assim, era de tão nocivo, né? Esses sentimentos que prevaleciam, eles se sobrepunham às influências negativas que ele recebia, né? Assim, uma pessoa que está numa situação dessa tá muito complicado, né? Você vê que os espíritos não conseguiram intervir para ajudar, porque ele não tinha a menor condição nem de sintonizar com eles, né? Porque eram sentimentos tão negativos, né? Tão maléficos, que ele nem percebia a influência salutar que estava recebendo ali, né? E assim, é, e ele tinha um sentimento tão maior do que o ódio que os outros sentiam por ele, que ele nem percebia essa influência, né? Essa, esses sentimentos que chegavam como os petardos, como foi falado no texto, ele nem percebia, né? Isso para ele não era nada. Simplesmente é como foi dito assim, se diluía porque para ele era fichinha, né? Esses sentimentos, esses petardos, mas eles foram responsáveis pela doença dele, né? Porque tudo a gente também cria no nosso mental as doenças, né? Elas vão se manifestando no corpo físico. Enfim, essa junção desses sentimentos dele com esses ataques que ele recebia era como uma explosão atômica nele, né? E aí ele, aquele estado em que ele apresenta, né, que o Miranda descreve da situação física dele, é em razão disso, né? Você vê que a pessoa está ali se deteriorando, parece uma coisa, né, que consumia ele, né? Então, e ele Ele não até bota o oferecia, exemplo, né, do Hitler, coisa, porque é, foram pessoas que também devem ter recebido a carga de ódio de muitas pessoas muito, e estavam muito bem, até mas no, hoje recebem, né? exatamente, e no fundo eu já tinha uma carga tão negativa, tão pesada, né? Que aí Que o ele que os nem outros percebia. enviavam só ia, a ideia minha é que assim, que ia se somando, tanto que ele coloca aqui uma hora que somando, né? Ele até usa Mas esse soma mesmo. tomando força Apesar de se devastadora, né? É, dilui, mas ela se soma vai sim. se somando até chegar Porque uma hora que vai tanto que ele transbordar, né? tanto que desencadeou uma doença. E Exato. no plano espiritual, é que eles, né, no caso do Hitler, dos demais, eles vão perceber, vão sentir mais isso no plano espiritual, quando tiver É. sem o corpo físico, porque aí é só a consciência, né? Aí a gente Então, vai ver o já já negócio é, que acontece no plano espiritual com ele, né? Vamos ver é já isso já. aí. Sandra, comenta aí. Sandra Pereira. Você tocou no ponto que realmente me assustou. Imagina uma pessoa que teve a atitude dele, uma pessoa que não teve o poder que tiveram, né, esses personagens citados, mas ser comparado a eles. Significa que a amplitude das possibilidades dele, né? Ele era realmente riquíssimo, detinha muito poder e fazia todo o mal que estivesse ao alcance dele a ponto de ser comparado a esses dois, que foram verdadeiros, esses três, né, que foram flagelos, né, que nós tivemos aqui. Então, assim, realmente a dimensão, né, de atuação desse senhor é muito profunda e é muito triste, né, porque fez muito mal para muita gente. E ele até comenta também que ele tinha tudo para fazer o bem, né? Veio já com
com todas esses bênçãos da vida, né, de dinheiro e tudo, tinha tudo para fazer o bem, escolheu ficar lá no egoísmo, não fez bem para ninguém. Então, assim, além do mais, mostra não só a atitude, como a gente falou muito ali nas atitudes, a atitude dele, mas o pensamento dele. Não quer saber de nada, e aí ficava com raiva, né? Ele recebia o espetáculo, mas ele fechava, bota aqui, desfechava e flechadas mentais. Ele fazia a volta do mesmo jeito, que ele estava ali com ódio de estar ali preso 5 anos já. No hospital, não podendo aproveitar o que ele fez, e quem vai aproveitar? São os filhos que agora são adultos, eu não coloquei, porque ele fala que ele está desde o tempo anterior, ele, quando era mais novo, atentava a vida da mulher e dos filhos, que agora estão adultos. E todos querendo desejando a morte dele o mais rápido possível, né? Então, realmente, E essa fazendo, comparação. nesse mesmo paralelo, Hitler fez a mesma coisa com a família dele, É, né? E de todas as pessoas de quem ele se aproximou. Então, assim, é realmente assustador. Outra questão do Hitler, para mim, uma revelação, é de que houve um momento na história em que o Hitler teve uma atuação, né, a fim de transformar a história. Só que ele não vai mais, né, para esse lado, então a gente fica só na curiosidade, né? Mas eu imagino que realmente para ter esse apoio todo do plano espiritual, né, inferior e para ter essas condições todas, ele realmente devia, né, já ter participado do poder, já ter feito algumas coisas, é. né, provado dessa situação, né, de mando em algumas Fala outras aqui, né? revoluções. Falou das Uhum. outras existências. Eles comentam rapidamente que ele, recordando-se de existências pregressas, quando desempenhara papel de relevo histórico na comunidade europeia. Então já vem com aqueles, né? Que igual tem vários desses casos que a gente tem na história, desses que vão desbravando, vão conquistando, os conquistadores, que iam mandando, matava todo mundo que eles passavam, né? E continuou. E ele veio com isso, achando que era predestinado para reunir os povos germânicos. Né? Logicamente, ele era uma pessoa completamente desequilibrada, né? Para fazer o que ele fez, junto com esse outro que era também nazista, que ele cita aí, e depois ele cita o Stalin também, né? Que foi o outro também. Todos são dignos de nossa compaixão, porque imagina o sofrimento, né? Porque a gente escuta um monte de coisa aí, eu não gosto de ficar falando, não, porque a gente não tem certeza, mas escuta muita coisa, inclusive do Hitler, que está separado, afastado aí longe de todas as pessoas, porque o ódio que todo mundo tem dele é tão grande, e ele está lá dizem, inclusive, está sendo cuidado pelo Gandhi, mas eu nem fico assim, achando que isso é correto, porque também ninguém tem certeza, né? Mas isso aí, que mais? Para estar perto dele, protegendo, tinha que ser um espírito muito elevado, Não, realmente, né? Porque a maioria de nós ia ter muita dificuldade de cuidar de um com espírito desse. certeza. Então, um espírito com muito amor no coração, né? Exatamente. O que mais que vocês acharam aí interessante nesse início? Acho que as meninas estão assustadas. Todo mundo aqui fica assustado, ninguém comenta nada. Eu vou falar então o seguinte: lembra novamente Miranda falando para gente, ensinando. Ele mostra lá as coisas, aí no caso foi o doutor Lustosa, né? De ter o cultivo sistemático de pensamento positivo. Nós vamos terminar o capítulo hoje com um trechinho, acho que é da. Eita do Joana, agora eu esqueci. Ó, não, do André Luiz. Falando de novo mais algumas coisas, mas para a gente prestar atenção em vários sintomas que a gente pode ver se nós não estamos passando. Lembrar que a gente tem que ter pensamento positivo. E tá, cultivo de ideias enobrecedoras. Conversação edificante. Então, o tempo que a gente perde, às vezes, falando umas besteiras, né? Então, comentando assuntos que nem tem nada. Vamos trocar esse período aí, vamos lembrar. Agora, a gente vai fazendo, a gente. Bom, vamos parar. Substituir isso, como está aí. Substituição dos clichês infelizes, ou pensamento infeliz, ou qualquer coisa que não seja positiva, né? Aspirações otimistas. Renovação da paisagem íntima, a gente vê que não estou me sentindo muito legal, mas já renova, entra, vai lá, faz uma leitura, tudo que a gente sempre fala aqui, né? E aí ele fala que no final, eles não vão poder fazer o que foi até colocado na live. Impressionante que o Dr. Stolz fala, não podemos movimentar nada em favor dele. Nesse momento, por quê? Porque ele está ali vinculado, sintonizado com a turma que está esperando aí do outro lado,
entende? E ele está sintonizado, ele não tem como tirar. Aqui eu lembro, quer dizer, eu vou lembrar mais para a próxima parte, o que vai acontecer, é o que a gente já viu lá no Rumo do Mundo de Regeneração, que é um espírito que vai ser levado pela turma que está com a mesma sintonia. Eles não têm ali ninguém para poder ajudar eles. E é o que eles estão fazendo. Eles estão aqui na condição de observadores e aprendizes. Pronto, esperando. Mas no futuro ele fala, ele está aqui amparado, porque qual é o amparo? Que um dia, quando ele se sintonizar no bem e no melhor, ele vai receber ajuda. No momento ele não quer, ele quer ficar lá com essa área de interesse, né? E a colheita é compulsória, como a gente fala sempre, né? Então vamos para a segunda parte, que vocês já não querem falar nada, então a gente passa para outra parte. Céia vai falar? Agora que eu estou vendo ele. Fala, Céia. Céia ou Pedro? Qual dos dois? Sou eu, Su. Tá. Eu, desculpa. Eu estava comentando, sem saber que o estudo de hoje falaria sobre isso. Surgiu um assunto no hospital que eu fui levar minha tia e pessoas falando só coisas assim. Aí eu falei assim, gente, a gente já está passando um momento difícil e a gente pensar negativo não vai nos ajudar. Aí agora você falando sobre isso, sobre essa história, aí eu comentei aqui com o Pedro, eu falei, Pedro, eu nem sabia que hoje você falaria sobre isso. E de alguma forma alguém me veio essa intuição para mim e eu ainda falei com as pessoas que estavam no ambiente que eu falei, gente, por pior que esteja a situação, nós temos que levantar pensando coisas positivas, senão o nosso dia vai ser pior ainda. Se a gente pode fazer alguma coisa para contribuir, é contribuir com pensamentos positivos, com esperança de que todas essas coisas aí vão ser modificadas. Aí eu comentei com o Pedro, eu falei assim, Pedro, às vezes a gente passa por algumas provas que a gente não sabe, mas é para nos testar se a gente vai mudar o ambiente em que a gente está ou não se deixar contaminar por aquele pensamento negativo que já está ali. Porque parece isso que as pessoas têm prazer em alimentar coisas negativas. Aí eu lembrei, Você vai criando energia, o pessoal você vai sendo levado. Você, né, você estava ali, já estava conseguindo se desligar daquilo, mas só que a maioria vai sendo levada, todo mundo vai, é tudo ruim, não tá bom, começa a reclamar de tudo. Aí você vai, naquela energia, ela vai envolvendo as pessoas. Então você tem que fazer isso mesmo, você tem que trocar, como ele fala aqui, substitui o pensamento, né? Então, se o pessoal eu quiser ficar ainda falando, brinquei, eu ainda brinquei e falei assim, gente, se eu levantar da minha cama, já pensando nas coisas ruins que está acontecendo, eu não vou levantar da cama, gente. Não tá é certo. verdade? A É, gente tem que fazer algo para mudar, já começando o dia com o pensamento de que aquela energia, aquilo tudo vai mudar, que vai dar certo, porque é pensar. muitas coisas que estão acontecendo. Tem que pensar E a gente não sempre no pode se deixar positivo. contaminar. Exatamente. Se você já pensar, como você falou, já começar pensando já com negatividade, você já tem que acordar tendo a esperança de um dia melhor, de um dia bom, e pronto, faz suas orações e vai à luta. Porque não tem como. Se você deixar e ficar vendo, vai vendo notícia, começa a se envolver com as notícias ruins, vai escutando os outros falar, reclamar, é aquilo ali. A gente tem que estar o tempo todo se protegendo. É isso que a gente fala na casa de vigiar os pensamentos. Você ficar alerta com os seus pensamentos. E o que você está ouvindo, não se deixar conduzir com isso a história, né? Vamos ver o que que vai acontecer com eles. Que é com esse senhor Marconde aqui, que tem um pensamento péssimo, né? Que já está ali na energia ruim. Vamos ver o que que vai acontecer com ele aqui. Só um Ou com a gente. minutinho. Só falando sobre esse senhor, né, pensamentos negativos e tudo, Tá. hoje a Graça falou sobre, lembrou a gente de um livro que conta a história de um senhor que ele era espírita e ele voltou para o plano espiritual mais de 20 anos antes, né, do que tinha sido planejado. E Nossa. quando ele ficou sabendo disso, né, ele foi, né, entrou na fila e queria saber por quê, né?
E aí explicaram para ele que era essa sensação que ele tinha, sempre reclamando, sempre falando mal, destacando o mal. Isso foi minando a energia dele, né? A energia que ele tinha Exatamente. levado para desenvolver durante a vida, e ele perdeu mais de 20 anos de encarnação. Olha que Olha, loucura. tá Pois vendo? é, pensamento negativo sempre faz mal. E isso, gente, ó, você está contando uma coisa aí que, se a gente parar para olhar, eu pelo menos conheço muita gente, o que tem de espírita, tá? Né? Outras religiões que ficam fazendo isso, que reclamam das coisas, que se lamentam da vida. Depois de uns tempos para cá, né, na época da pandemia para cá, as pessoas ficaram, né, com os pessimismos e umas coisas, achando que vai dar errado, que vai ter outra pandemia. Tudo elas acham que vai acontecer. E tem um monte de pessoas que vão ao centro, não digo que são espíritas que estudam, não, mas que vão ao centro e tudo, e que você depois conversa com a pessoa, você fica boba de ver ideia que a pessoa está tendo. Quer dizer, cadê a esperança, né? Cadê tudo que você aprende ali, que a gente tem que cultivar sempre o bem, fazer o bem, a caridade, para conseguir ter, né? Você vai semear boas obras e vai cultivar, depois vai receber boas obras. Então, assim, tem muita gente, muita gente deve estar voltando realmente antes. E ainda volta, chega lá e ainda acha que está tudo errado, porque eles eram uma pessoa boa, né? O espírito tá bom. Mas e a cabeça? Como é que funciona? Porque no fundo, de um lado você fazia a coisa boa, do outro lado você desequilibrava mentalmente, e aí fica, aí vai o que você falou, vai deteriorando as células, como ele fala ali, E ele vai. se auto, e a pessoa se auto obsedia Então, nesse processo. exatamente, a gente já viu isso Vai, no vai primeiro livro. pegando toda aquela carga negativa que ele vai recebendo e ele acaba acreditando naquilo e se auto-obsedia. Não precisa nem de obsessor. Ele mesmo se trabalha contra e aí vai entrando aquelas reminiscências, né, de outras existências, começa a cavucar inconscientemente, começa a aparecer, começa a surgir, brotar esses pensamentos de outra existência, de culpa, de alguma coisa, e a pessoa vai se consumindo e aí vai fazendo a auto-obsessão, que nós já estudamos no primeiro livro, Bastidores da Obsessão. A gente até, né, trouxe aqui que no início do livro trazia todo o conceito sobre obsessão. E nós ali nós colocamos bem as diferenças. E realmente é exatamente o que acontece. O Mar botou aí bem, lembrou bem uma coisa. Então vou lá. Tem mais alguém para comentar? Que senão eu vou botar o trechinho. Coloquei porque o pessoal estava calado. Então vamos continuar. Bom, aí o Miranda agora vai falar, né? Vai comentar como é que tá ali. Ele parou, olhou aquilo ali, aquele homem desencarnando com toda aquela história, né? Aí ele fala que se recolheu à prece intercessória, fraternal, apiedado do irmão, tristemente equivocado, para quem os valores transitórios eram mais importantes do que os bens imperecíveis do sentimento, da vida espiritual e do bem. Não me senti. Aí ele comenta, né? Porque volta e meia ele fica pensando, né? A pessoa, como é que a pessoa agiu assim? Ele fala, não me sentia em condição de censurar o comportamento enganoso do moribundo, em razão de poder avaliar os próprios erros e o quanto me cumpre ainda avançar pela trilha do dever que me aguarda. Sensibilizava-me ver o desfecho infeliz de uma existência física que fora aquinhoada com recursos inestimáveis para o sucesso sobre as dificuldades, para a vitória do espírito sobre as ilusões do corpo e do mundo. Então é o que que ele comenta, que veio com todos, né? Foi aquinhoada com recursos para o sucesso sobre tudo. E ele jogou isso tudo fora, né? A reflexão levou-me à emoção sincera, porquanto a cena da desencarnação ali era comovente. Não havia o concurso dos técnicos em libertação, tendo o enfermo tombado no automatismo dos fenômenos biológicos, demorados, que se arrastam até o total desgaste dos fluidos e forças vitais, prendendo o espírito à matéria por longo tempo após a chamada morte orgânica, quando o cadáver entra em decomposição. Então, aqui ele explica o seguinte, que ele não tinha nem o técnico de libertação, não ia fazer a liberação do espírito dele. Isso ia acontecer naturalmente. Esse automatismo tem, de fenômenos biológicos, tem para encarnar, nós já comentamos algumas vezes sobre isso, como também tem para desencarnar, que estamos vendo aqui. E o que que acontece nisso? Quando a pessoa não tem mérito, não tem ali nenhuma, não é nenhuma pessoa que merece ter ninguém para poder ajudar, vai ter esse desligamento só depois que desgastar os fluidos, as forças vitais,
demora às vezes muito tempo. Quanto mais a pessoa é ligada à matéria, mais demora, até vou comentar aqui embaixo, mas a pessoa fica ali, que o cadáver vai entrar em decomposição depois que consegue se desprender. Mas o que que acontece? Ele, no caso aqui, ele nem vai ficar tanto tempo ali ligado nessas forças, não. Nós vamos ver o que vai acontecer, mas ele está ali no automatismo. A observação aqui, que é do estudo do capítulo do céu e inferno, passamento, que aí ele fala que o espírito, que está muito ligado à matéria, tem maior adesão ao corpo. Matéria aqui, lembrando sempre, gente, que é matéria é qualquer coisa aqui da nossa vida de encarnado, inclusive a família. Isso também seria ligado à matéria, caso de viver encarnado. Não consegue se desprender facilmente. Quanto mais apego à matéria, mais o espírito sofrerá. Enquanto o espírito fica aderido ao corpo, a decomposição orgânica não segue o ritmo natural. E eu coloquei essa frase aqui, que não está ali no seu inferno, mas que está em outro estudo que eu vi essa semana, que eu estava até comentando de um espírito, né, eu não vou lembrar agora o nome, de um espírito que tinha ido para virar cobaia em faculdade, né, de anatomia, na faculdade de medicina, e o corpo não se ficava ali muito tempo, pessoal tudo, e não sei se ele estava na mesa para ser destrinchado ou ele estava ali como formato já para poder ficar de exemplo. Eu sei que fala que ele não ficava decomposto, estava ali mantendo aquela situação ali, aparência, e ele estava ali preso. Aí fizeram lá uma conversa com ele, coisa e tal, e só depois que ele desprendeu, ele estava ali no corpo ainda preso, porque tem isso, tá, gente? Acontece. Não só aqueles que ficam presos por causa de suicídio, tudo esses que ficam à matéria, também presos por alguma razão. Eles querem ficar ali porque querem ficar junto de algum local ou o próprio corpo. Não é comum, tá? Mas isso acontece. E aí ele ficou depois que tiraram, que aí começa a acontecer a decomposição. E a gente falou isso no capítulo, acho que o anterior, né? Quando foi que tiraram, conseguiram fazer, que o Miranda comenta, ou o doutor Lussódio, que assim que desligou o espírito, aí começou a acontecer rapidamente o crescimento das bactérias, lembram disso? Dos micro-organismos, fazendo com que seguisse o estado de decomposição. Então, enquanto ele está ali aderido, a decomposição não segue o ritmo natural, não é aquele automatismo, como falou ali. Mas a causa principal da maior ou menor facilidade do espírito se desprender do corpo é o estado moral da alma. Isso está lá no capítulo Passamento. Então, vai ser proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Quanto mais adiantado moralmente o espírito, ele mesmo se desliga. Tem casos, a gente vê no livro de André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, que a entidade que estava lá, que era uma pessoa de alto gabarito, ela mesmo foi ela que fez, ela que desligou o espírito dela. Ela levantou, coisa e tal, ajudou ali, e ela foi lá e foi desligando. Lógico que isso é para nível, né, nível muito alto de adiantamento moral. Mas isso, ou seja, que tem um alerta. O tipo de desencarnação que nós teremos vai depender do tipo de vida que nós tivermos. Então, lembrar sempre isso aí, por isso que a gente tem que cultivar muito, muito nosso adiantamento, nossa evolução, porque somente quando a gente estiver melhorzinho que a gente consegue ter uma boa, né, ter uma boa vida para ter uma boa morte. Então, à medida que os minutos se passavam, o agonizante dava mostras de maior sofrimento, estertorando e emitindo pensamentos de ira contra todos e tudo. Então, estava piorando cada vez mais, porque aí que ele ficou com ódio mesmo. O suor abundante, o colapso periférico, com o entorpecimento e o arroxear das extremidades do corpo, denotavam a vitória da morte sobre a matéria que não mais podia lutar. Enquanto o espírito permanecia lúcido na destrambelhada usina mental, agarrando-se aos despojos que se lhe negavam ao comando. Nesse instante, a Miranda está contando, né, ouvi um dos mais terríveis obsessores presentes, que já o afligia, tentando desgarrá-lo do corpo, informar ao indigitado companheiro. Aí ele fala para o Marconte: já não demora, em menos de 10 minutos tudo estará acabado. Aí ele fala para os outros, que era um monte, né? Vá buscar os sugadores. A Miranda fala: fiquei perplexo ante a ordem inusitada. Mentalmente, o doutor Lustosa sugeriu-me calma, silêncio e oração. De súbito, irromperam na câmara 4 entidades de aparência lupina, atadas a cordas como se fossem cães.
embora mantivessem alguns sinais humanoides, que emitiam constritadores uivos e se movimentaram inquietas nas mãos vigorosas que lhe sustentavam as correias presas aos pescoços. Denotavam sentir o que acontecia, tal a agitação de que davam mostra. Então ele mandou chamar os sugadores, que são, aí eu coloquei aqui umas figuras que eu achei, que é tipo desse assim, né? Que aí ele fala que tem figura com rosto de lobo e tudo, mas com característica humanoide ainda. E uma ilustração aqui de um tipo também sobre essa que a gente vê que tem lupinos, né? Os zoantropia, né? E aí mostra, aqui no caso, como eles deveriam ser, né? Essas figuras que estavam aí. O desencarnante percebeu chegar a hora da morte, eu não estava vendo ainda os animais, e aterrado, sob asfixia cada vez mais constritora, porque ainda estava vivo ainda, né? Sob asfixia, construtora debateu-se, tentou gritar, mas a tosse rouca o venceu com brutal hemoptise, impedindo-lhe a respiração, vitimando em definitivo. Então aí ele vai ter a morte física, tá? E o vigilante perseguidor, com terrível rito na face pálida, ordenou: soltem os animais. Então assim que ele morreu no corpo, né? Aí ele vai e soltou a parte espiritual para buscar. E o Miranda fala que vimos as entidades sinistras arrojarem-se sobre o defunto e, numa cena perturbadora, profundamente asquerosa, sugar as energias da pasta sanguínea, como do cadáver, retirando por absorção bucal os fluidos empestados que eram eliminados. Após a vertigem que o espírito experimentou, atônito, sem entender o que realmente acontecia, arquejante sob a mesma dificuldade respiratória que o enlouquecia de dor e angústia, ouviu-se chamado nominalmente pela voz apavorante do inclemente inimigo que lhe dizia: Marcondes, não há tempo para repouso desnecessário. Você sempre dizia aos empregados e familiares que é necessário estar desperto, agir. Acorde, não babar os minutos. A morte não dá repouso, prossegue a vida conforme cada qual a usa. Chegou a sua vez, miserável. Simultaneamente passou a desenredar o falecido dos seus despojos, usando de violência, o que produzia no espírito lancinantes dores que extravasava a gritos angustiantes, recebidos com gargalhada de zombaria por parte dos assistentes, igualmente insensíveis e odientos. Os sugadores locupletavam sobre os restos mortais, como se fossem chacais famintos, disputando animais abandonados. Pareciam embriagar-se na volúpia com que se atiravam e roubavam as últimas energias do corpo em cadaverização. Logo depois, o vigoroso algoz, um gesto brusco, deslindou as últimas amarras fluídicas e, segurando à força o alucinado senhor Marcondes, que experimentava inomináveis com indescritíveis aflições, e submeteu-se, debatendo-se a nova injunção. Então segurou, que ele não seria segurando, teria segurou a força, né? E ele estava ali, não teve jeito, se debateu, mas teve que submeter à injunção. A entidade feroz impôs: retire os animais, saiamos daqui. As entidades, né, esses lupinos, reagiram ao seu condutor, não desejando abandonar o repasto, que foram forçados a chibata. Então eles queriam continuar sugando ali, mas o que estavam segurando eles na corda deram chibatadas e eles tiveram que sair. E o grupo heterogêneo, ridículo e apavorante, retirou-se com grande zombaria, levando o recém-desencarnado. Transcorrera menos de uma hora depois do desenlace, e tudo parecia haver acontecido em um demorado período de incessantes aflições. No plano físico, a religiosa que orava revestia-se de opalina claridade que resultava da sua comunhão com as esferas superiores. E, ajudada pela enfermeira e mais os auxiliares que foram chamados, o cadáver foi recomposto, enquanto o apartamento era asepsiado, a fim de que tudo retornasse à normalidade habitual. Aí o doutor Lustosa fala: já nada temos a fazer aqui. Outros deveres nos esperam. O nosso irmão, o senhor Marcondes, começa doloroso e demorado período de reparação, no qual a dor desempenhará o papel que ele não se permitiu fosse realizado pelo amor. O tempo se encarregará de ajustar e pôr nos seus devidos lugares tudo quanto se encontra em desconcerto e desequilíbrio. O espetáculo tenebroso, aí o Miranda falando, né? Imprimir em minha mente todo o horror da desencarnação do atormentado enfermo.
fazendo-me recordar uma antiga oleografia religiosa, intitulada A Morte do Pecador, na qual se retratava algo semelhante, porém menos aterrador. E eu fui lá e procurei e achei a tela é essa que a gente vê, né? Uma pessoa desencarnando. Quem está puxando são os espíritos que mostram como se fossem, né, espíritos malignos. O anjo que foi ali não tem jeito, está indo embora, tá vendo? Tem um padre lá fazendo oração, extrema-unção, uma pessoa fazendo oração também aqui, chorando a perda da pessoa, só que mostra que ele, né, na verdade, estava sendo levado pelos espíritos. Que ele mostra que provavelmente o pintor tivera alguma visão psíquica do evento, que fixara como advertência aos desatentos em torno das questões espirituais. O momento, todavia, não me permitia quaisquer indagações. Saímos em direção ao jardim e nos deparamos com o triunfo do sol abençoando a natureza. E aí termina o capítulo. Os comentários tiveram novamente trazendo de volta a passagem de Jesus em Marcos 13:33, que Marcos vai falar a frase mais completa, né? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Quer dizer, a gente nunca sabe quando é a nossa hora, né? Então ele vem e coloca que olhai seria como se fosse atentai, né? Preste atenção, vigiai, orai. É uma expressão que significa estar atento, em constante vigilância e oração, para resistir às tentações e desafios. E aqui agora vou trazer o anexo do livro Estude Vivo, que é André Luiz, escrito pelo Chico Xavier e Valdo Vieira, que foram feitos os capítulos alternados, o capítulo Influenciações Espirituais Sutis. Deixa eu trazer aqui para compartilhar para vocês o outro texto. E aqui que ele vai fazer uns alertas para a gente, né? André Luiz vem e fala: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, suspeite a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, inclui-se dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. A ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos de oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, você não está sentindo vontade de fazer oração nenhuma, nem se concentra, consegue se concentrar numa leitura edificante. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos. Aborrecimentos imanifestos, que seria, no caso, que eu fui procurar melhor compreensão, seriam aborrecimentos incompreensíveis, né? De repente, do nada, aquela história do nada, por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-lo. Então, são os aborrecimentos que surgem, mas sem, vamos dizer, como sem a razão, né? Pessimismos dissimulados, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo. Mas, passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe uma mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então a gente acaba, às vezes, tomando umas atitudes, depois vê, se arrepende, tudo, mas não percebe que isso está acontecendo porque tem uma influenciação espiritual, sutil, mas tem. São sempre acompanhamentos discretos, eventuais, por parte do desencarnado e imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo, tão sutil que é. O espírito pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Quando o influenciador é consciente, ou seja, traduzindo, quando o desencarnado ele é bem esperto, né, que é o que ele quer dizer aqui, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade. Às vezes, dias
e semanas antes do sorrateiro assalto. Então a gente já teve vários casos que a gente estudou nos outros livros, né? Lembra que era tudo preparado e de repente eles iam lá e atacavam a pessoa, né? Como a gente viu em alguns casos. E o primeiro que a gente viu foi a menina lá de 15 anos, do primeiro livro, que ela estava até tocando piano, e de repente ela para, levanta e vai em direção ao pai, dá um tapa na cara do pai e vira outra pessoa, porque ela estava subjugada, mas estava tudo preparado. Não era nem só dias, não, eram semanas, meses, né? Eu lembro que eram meses que o obsessor estava preparando, porque ele queria atingir o pai, mas também tinha uma história com ela, né? Que a gente sabe que sempre tem, nós temos sempre um imã para atrair, né? Então, às vezes, esse tempo todo preparado antes, marcado para a oportunidade de encontro e perspectiva. Espera um dia, uma conversação, um recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço. Você espera um momento que a pessoa está fragilizada ou não, né? No caso, e vai uma oportunidade de encontro. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsidiados despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma criatura, de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outros. Então, uma pessoa fica alterada e ela pode influenciar a vida de várias outras, né? Que a gente viu aqui por conta desse seu Marconde aí, que como é que ele influenciou a vida de um monte de gente, que já tinha lá suas influenciações. Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência. Se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil, estude e ajude a você mesmo. Então, aqui as características estão aqui em cima, gente. Quem quiser depois olha o texto lá e vê se está em algum momento sentindo alguma coisa dessas, tendo alguma dessas alterações aí, né? Nós temos aqui, a gente sabe que a gente tem vários recursos para preparar para sair da sintonia. Então, agora passemos aos comentários. Comentários e dúvidas. O que vocês acharam aí da história? Eu lembrar vocês que isso aconteceu muito, como eu falei no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, com várias pessoas que estavam na sintonia péssima, e os espíritos vinham, e o espírito estava lá no hospital, na maca ainda, quando terminava, ainda estava vivo ainda, até o pessoal na época era o Miranda, se eu não me esqueço aqui, eu acho que o Bezerra estava junto. E ele ia, e puxava, puxando, depois, mas ele nem tinha desencarnado ainda e querendo puxar o espírito, lógico que não ia conseguir, porque isso aí também tem a sua lei. E aí o espírito, assim que desencarnou, ele pum, puxaram, levaram ele. E não foi só um caso, eu me lembro que teve mais de um. Mas é desse jeito aí, sabe? Desse jeito. Eles levam e pronto. A gente até brincou aqui outro dia que seria como se fosse aquela cena do filme O Ghost, né? Que mostrou aquela fumacinha levando o bandido que foi assassino do principal do filme, e vai aquele negócio, leva ele embora, porque é como se fosse isso, cara. A pessoa é levada, é arrastada. O que vocês acharam? Parece filme de terror, né? E a gente observa isso, né? E fica pensando, nossa, gente. Porque, assim, é um conjunto de coisas que ele foi fazendo ao longo da vida dele que acarretou, né? Nesse resultado. Não, pensamentos, atitudes, né? Ele fez muito mal a muitas pessoas. E aí, aquelas pessoas que não estão preparadas espiritualmente, não estão espiritualizadas, elas vão se vingar, né? Querem se vingar, né? Então, assim, muito triste, né? Esse resultado. É uma descrição que Miranda faz que é muito interessante, porque é para a gente refletir sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque é complicado, né? Tudo reflete na vida espiritual, tudo reflete no ambiente que a gente vive, todas as nossas atitudes, tudo tem repercussão vibratória, né? E se a gente não, não tiver uma atitude que seja, ou melhor dizendo, se a gente tiver uma atitude que seja contrária ao Evangelho, porque a gente tem um manual, né, para seguir.
e a gente muitas vezes não segue. Porém, fazemos um esforço, a gente está ali batalhando para conseguir, assim, pelo menos 1% do que está ali no Evangelho, para dar uma melhorada, para subir um degrauzinho. Mas quando a gente não se atém ao Evangelho, vai para aquela vida desregrada e ainda para piorar, fazendo muito mal aos outros, então a gente vai ser muito complicado. Por isso que eu disse na outra, no outro período, né, do nosso estudo, que a situação dele é muito complicada, devido a tudo que ele atraiu para ele, né? É isso. Eu fiquei bem impressionada com essa história, né? Você botou essa ilustração interessantíssima dessa pintura. E a gente, e é isso, né, gente? Miranda trazendo para gente a vida como ela é, né? A vida espiritual como ela é, né, gente? E a gente às vezes fica assim, ah, como será? Ou então aqueles que não acreditam, né? Então é complicado, né? Fala, Bia. Pode falar, Posso Bia. falar sobre o Pode, pode. amigo? Não, achei interessante, né, os esclarecimentos que Miranda traz, né? Porque eu sempre tive dúvida, né, dessas pessoas extremamente más, né, voltadas para o mal. No caso do Ritter, por exemplo, né? Como que, né, que tem milhões de inimigos, né? Eu ficava imaginando como é que essas vibrações atingiam a pessoa, né? Mas aí o caso da autoobsessão é tão grande que às vezes ele nem sente, né? Meio que bate e volta ou absorve e continua na mesma vibração ali, né? Achei bem interessante essas explicações do Miranda E o a quadro que respeito disso, que era uma dúvida que eu sempre tinha, né? Como é que essas pessoas sobrevivem, né? A e o tanta quadro que ele negatividade, mostra, né? o Como é quadro que... ele mostra do cara e também do outro lado, no caso, assim, tem que prestar atenção também a que nível chegam, porque os quatro que estavam sugando ele eram espíritos. É o irmão nosso. Uhum, Então imagina o nível que chega também aquele espírito que já com certeza teve uma vida completamente também desequilibrada para poder chegar naquele nível, porque a gente já viu lá no primeiro livro que o Dr. Tel, né, naquele anfiteatro dele, ele falava que fazia com a pessoa, você é uma loba, né? Eu acho que é nesse livro, agora eu estou confundindo. Vai andar falando com a mulher, que a mulher tinha matado os filhos. Então esse tipo de coisas que acontecem vão terminar, eles conseguem fazer essa zoantropia com coisas de espíritos desequilibrados e viram esses chacais. Então a gente está aqui vendo o lado do Marcondes, uhum, mas olha do outro lado, que tristeza. Espíritos comandados, porque eles são escravizados ali, lógico, eles são como animais, né? Eles usando ele como animais, eles são uhum, espíritos que estão ali com forma de lobo, que vão, é impressionante como ele fala também, que eles vão ali para sugar. Por quê? Porque quando esses animais sugam essa energia, é o final daquela parte que eu falei, que a energia tem que sair devagarzinho. No caso, se for, né, no automatismo, ela sai devagar, devagar, dependendo do merecimento da pessoa. Só que quando você tem merecimento também de ter um desligamento, vá lá. Aí o que que a gente já viu várias vezes aqui? Os bons espíritos chegam, vão desligando devagar e não permitem, teve vídeo capítulo que passou, uhum, né? Aquela mulher uhum. Ernestina igual uma louca com aquele monte de espírito que queriam fazer o quê? Sugar a energia daquele comenta ali no começo, a homenagem. E aí, por que que eles fizeram? Fizeram aquela barreira de luz e eles não chegaram perto. Porque se deixar chegar, não tinha o formato de chacais, mas eles também sugam esses irmãos desequilibrados que estão no plano espiritual, eles querem fazer, puxar, sugar a energia e levar o espírito para fazer o quê? Para transformar esse espírito e aquela energia Escrava, né, lá. transformar nesse caso de transformar em lobo, transformar em animal, para que eles fiquem coisa de filme, né, gente? Sim, realmente, é sempre um episódio de um filme, porque a gente pensa que não existe, mas não é É o filme de possível. terror da realidade, né? Filme de terror, quando eu li esses livros no começo, não, 10 anos atrás, né? Quantos anos que eu comecei, há 15 anos, 12 anos atrás, eu ficava impressionado, que eu não tinha noção, né? Nossa, meu Deus, como é que essas coisas podem existir? Mas eu já tinha lido o André Luiz primeiro, ele contava algumas coisas já no começo, o Miranda só confirmou e trouxe mais detalhes, mais atuais, né? Porque o vocabulário do André Luiz era mais antigo e ele vinha de um jeito de escrever diferente, e o Miranda já traz um jeitinho melhor, assim, mais atual.
então a gente ficava mais assim fácil da gente absorver e também entrava profundo, como nem essa cena aqui, que é a primeira que aparece deles, sugando os animais, sugando pela absorção bucal. Então tu vê que eles falam que eles pegaram a pasta sanguínea. Então, do sangue, eles conseguem absorver a energia do sangue. É lógico que eles não estavam sugando o sangue, né? Eles não estavam comendo o cadáver. Na parte energética, no perispírito, eles puxavam aquelas energias que ele tinha, que vinha do caso do sangue, e retirando para absorção bucal. Esses fluidos empestados. Empestados por quê? Porque ele era um espírito que não estava com fluido bom. E aí ele toma uma vertigem, ele vê aquilo tudo e acaba ficando apavorado, e o cara e começa. E o obsessor que estava ali, né? O líder ali estava falando, ele começa a tirar desligar ele para acelerar. No caso, ele queria levar o espírito. Se ele deixasse ali, o Marcondes ia ficar agarrado no corpo um bom tempo. Só que ele ia levar o espírito. Então, ele, o que que é? Ele tem conhecimento, esses espíritos, principalmente esses chefes aí, né, de justiceiro e tudo, eles têm conhecimento e eles conseguem fazer. Vai lá, deslinda, como eles falam, desenreda, deslinda, desliga o espírito e leva, né? Porque aí, nesse caso, ele desliga para levar. E quanto mais violência, mais ele sentia dor. Por quê? Porque o que eu falei lá no livro Céu e Inferno, quanto mais o espírito está agarrado à matéria, mais ele sente dores. Dores na verdade, lógico, são dores, como é que se fala? Até parte moral, nem uma dor, é uma dor. Alguns sentem até decomposição, né? Então, e assim, não é a dor do corpo, né? O espírito está ali agarrado, mas é uma dor de moral, vamos dizer, né? Porque ele está ligado energeticamente e ele vai arrancando aquilo com força, né? E aí o espírito vai, conseguiu soltar ele, né? O caso, essa entidade, não falo o nome dela, não sei se eles vão aparecer depois, que eu só li esse capítulo, e no caso consegue soltar ele, e tirar ele para levar. Então, aí depois os animais ficam igual uns doidos, querendo sugar mais ainda, mas tacam a chibata neles e ele deslindou as últimas amarras fluídicas, porque ele está ligado, nós estamos ligados, aqueles cordões nossos, segurando a força, ele levou ele embora. E aí o que que acontece? A gente vê, a gente tem que olhar para parar para ver os dois lados, né? Que assim, tem o espírito obsessor, que é outro doente, coitado, é enfermo, né? Tem todos esses que estão com ódio dele, que vão ter que um dia vão ter que acordar para perdoar, que aí precisa do perdão. Tem o Marconte, que está ali completamente desequilibrado, agora vai ficar cada vez mais, levando para esses lugares de justiceiro. Eles fazem, eles prendem a pessoa, fazem tortura, fazem de tudo. E tem esses irmãos que estão aí sendo usados. Como ele falou, tragam os animais, são irmãos nossos. Lembrar que são sempre irmãos nossos. Então são níveis, né? Níveis de evolução espiritual que não tem evolução nenhuma, estão ali completamente. Então todos terão que chegar. Vai ter um dia que eles vão chegar a acordar, a perceber, a perdoar. Aí tem que passar por expiações. São espíritos que já estão há muito tempo fazendo maldade. Quanto mais maldade você faz, mais você está marcando o seu perispírito para depois você voltar. Existem vários jeitos de você ter expiação. O espírito tá, quando ele faz a maldade aqui, né? Como foi o caso do Marconte, que tem tudo para voltar numa expiação bem séria, depois que ele conseguir sair, né? Se ele for acudido e tudo, acudido, porque pode ter uma reunião, digamos, uma reunião espírita, como a gente sabe, né, vê aqui muitas vezes. Aí podem trazer o obsessor para conversar, ou tentar fazer alguma prece, mas isso tudo vai depender de cada um, porque você, como fala ali, né? Você que faz seu destino aqui, você que está semeando, e ele semeou, ele escolheu a dor, né, ao invés do amor, né? E aí o Lustosa fala: o tempo se encarregará de ajustar e pôr nos seus devidos lugares tudo quanto se encontra em desconcerto e desequilíbrio. Lógico, quem desequilibrou vai ter que equilibrar. Então, mas é com o tempo agora, no caso dele, porque ele tem um doloroso e demorado período de reparação. Reparação no sentido que ele agora vai começar ainda a passar pela fase para um dia ele chegar ao arrependimento, para depois passar na expiação e reparar aqui encarnado, né? Então aí tem essa sequência aí que tem tudo isso no Livro dos Espíritos. Inclusive, eu vou mandar para vocês o link, que eu vou falar isso tudo na quinta-feira às 20 horas. Já deixa aqui registrado, eu vou mandar o link para vocês. Vai estar sendo transmitido na hora, mas quem não puder assiste depois, que é sobre expiações terrestres e vai trazer todos esses casos de expiações, por que que pode acontecer, né? Quais são as causas das expiações. Então vamos lá, Uhum. quem mais comenta aí ou tem alguma dúvida?
Ana Ferreira vai falar? Apareceu em cima. Você vai falar sobre isso no seu estudo? Expiações terrestres, é o livro Céu e Inferno, que são os espíritos que voltam, né, e vão Mas você contar. não vai fazer uma descrição dessa, não, né? Não, As eu vou pessoas vão sair correndo. A descrição que eu vou fazer está no livro Céu e Inferno. Eu só estou estudando e trago. Eu vou levar 7 espíritos, 7 casos. São mais 14. É lógico que com meia hora eu não ia conseguir falar deles todos. Eu tirei 7 histórias. Alguns contam. Eu fui um rei, fiz isso, massacrei, papapá. Aí ele conta como é que ele voltou. Aí É. outro conta que está agora aleijado. Então são casos dele. É caso, eu não estou falando nada da minha parte, não. Trecho Não, meu. mas a descrição dessa aí da morte do Não, cara, não, que não isso é só uma como. coisa horrorosa. Eu vou Isso é falar o que está lá horrível. do capítulo Passamento, que fala que o espírito fica pegado ao corpo e pode sentir os vermes comendo o corpo. Que um deles relata que eu fiquei sentindo os vermes comendo meu corpo. Eu vou falar dele, mas também antes no Passamento fala isso. Porque quem está apegado à matéria vai ficar preso no corpo. E tem casos e milhares de casos que a gente escuta aí nesses livros que a pessoa fica. Um dos casos mais que eles mais falam são as pessoas, os suicidas que ficam grudados porque eles não deixaram acabar a força vital. E aí, se você O tinha. fluido vital, né? Aí tá Tá. ali. Você não tinha que nem morrer. Aí você se mata. Você ainda vai contra a lei de Deus. Aí as pessoas ficam achando que não. Muitos não acham, não entendem que morreram. Lógico, vem logo que não adiantou nada, que continuou vivo. E aí eles vão sendo consumidos pelos vermes e ficam sentindo. E um desses espíritos que eu vou contar vai falar isso. Que eu senti os vermes. Aí eu vou até lembrar, porque tá lá no passado. E é de noite, né? Você ainda vai fazer essa palestra de noite, vai sair todo mundo correndo. É. Não, mas tá suave, tá suave. Eu botando, tem as fotos, tá suave. Vai ser, depois você assiste. Se você não puder ver na hora, você assiste. Porque é uma passagem que tá ali. Segunda parte do Céu e Inferno, o primeiro capítulo chama Passamento, ele conta todo como é que faz esse desligamento do espírito, papapá. Aí depois, lá na frente, no capítulo 8 que eu vou falar, fala das expiações terrestres. Tem vários capítulos, né? Sobre o suicida, os espíritos felizes, o espírito, cada tipo de espírito, né? Que Kardec traz ali. Eles são Uhum. evocados na Sociedade Espírita de Paris, aí eles fazem umas perguntas para eles, porque eles sabiam os casos das pessoas encarnadas, fazem umas perguntas e eles vão respondendo. Um desses espíritos que eu escolhi é o menino que é deficiente mental, mas ele está encarnado. E aí eles vão chamar ele na Sociedade Espírita e ele vai, lógico, dormindo, né? Ele sai e ele é evocado e vai responder lá na Sociedade Espírita. Interessante, né? Que é muito, quase não tem relato de pessoas encarnadas que vão dar o relato. E o menino vai falar. E ele é deficiente completamente, não sabe de nada, tem que, os pais têm que cuidar dele, dar comida na boca, e o Kardec vai mostrar, quer dizer, vão chegar à conclusão, que eles perguntam para ele: você consegue ver o que acontece à sua volta? Eu falei: eu vejo tudo, escuto tudo, mas meu corpo não deixa. Ele não tem como se manifestar. O espírito está vendo tudo, quando eles conversam com o espírito, né? E aí ele fala, mas na hora da vigília você consegue ver isso? Eu falo, não, na hora da vigília. Então, assim, quando ele está acordado, aí ele volta o quê? Tá acordado no corpo, não vê nada. Aí forma como se fosse uma capa, né, para ele, e ele só fica ali vivendo. Mas quando ele sai no sono, ou como sai evocado. Então é muito interessante o capítulo, né, esse capítulo das expiações, e eu peguei mais por isso, porque eu gosto desse assunto, a gente fala muita coisa parecida aqui, né? Aí eu falei, bom, vou aprofundar. Tem 2 meses que eu estou estudando isso aí para poder fazer uma coisa resumida, porque é muita coisa, muito assunto para falar em meia hora, né? Eu já vou pedir 35 minutos. Mas depois vou mandar o link para vocês. Já estou com o link, só vou deixar para mandar mais perto, que aí para o pessoal poder lembrar de ver, que fica mais fácil, né? Uhum. Então, gente, já são 10 para as 9. Se ninguém quiser comentar Então, mais vão nada, te vir, boa sorte lá. isso Que seja é. uma palestra bem legal. Mas eu vou Vibrem, assistir. vibrem por No mim lá. dia, acho que não, né? Isso, depois você assiste. Aí vai vibrando na hora ali, que a gente vai recebendo, que é aquele lance, a gente manda a vibração, a pessoa recebe lá do outro lado, a gente sabe que recebe, né? E todo mundo que vibra quando alguém vibra no sentido de enviar boa energia, no sentido de, olha, que você seja protegido, coisa e tal, essa aí a gente recebe sempre. Então, dá uma calma, a gente chega lá, já fica tranquilo. Tem tanta gente. Ali eu brinco que eu levo minha torcida organizada, porque tem um monte de amigos que vão lá assistir. Aí eu levo minha torcida organizada. Por quê? Porque eu olho para a tela, eu vejo muita gente conhecida e a gente fala, poxa vida, meus amigos estão aqui, estão vibrando por mim, né?
Fora a Carla, que tem que ficar na minha frente, ficar me vibrando diretamente, jogando não petardos mentais, mas bombas de vibração positiva. Gente, vamos terminar então aqui. Aí, Carla, você faz a oração final. Já falta 10 para as 9, mas ninguém está querendo falar mais nada. Está todo mundo tão impactado que Tá agora todo mundo chocado. chocado, né? Que realmente é uma situação que a gente fica, mas é para a gente É. refletir, né? Vamos lá, vamos semear bastante coisa boa para a gente colher. Isso aí. Fala aí. Então, vamos agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso, todo esse conhecimento que os bons espíritos nos passam, que nós sejamos capazes de absorver esses ensinamentos, colocá-los em prática em nossas vidas, que a gente possa continuar sempre com esse estudo, com os próximos, que a gente permaneça unido nessa vontade de aprender e de passar adiante esse conhecimento. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Até terça que vem. Quinta-feira, quem puder, então, assiste lá. E aí, quem não puder, quinta depois. E a gente vai discutindo esses assuntos sempre, com todo o amparo do Miranda, né? E agora, no plano espiritual do Divaldo, que está lá, né? Com certeza está amparado. E daqui a pouco eles devem, que agora dá um tempo, a pessoa dá uma descansada, quem sabe, né? Mas ele, com certeza, daqui a pouco está vibrando. Nós já temos nossos dois amigos aqui por nosso estudo, com os dois amigos no plano espiritual vibrando por nós, pelo nosso grupinho aqui. Beijo para todos. Boa noite, gente. Beijo. Até Beijo, boa terça que Obrigada, noite, vem. Su. pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, Tchau. fica com Deus. Gente, Tchau. boa Boa noite. noite, Boa gente. noite, gente.